E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva, tem o dente degotado. Homem que faz machado, já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro, tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Eu que sei, fico quieto. Está lá você tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, com o olhar chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não. Vem aí, nem mais nem menos, com o insuperável Marino Boeira. Semana passada, no último programa, falamos sobre a importância da mídia na condução da imagem que as pessoas têm do mundo ao redor. Alguns amigos, amigas, ficaram na dúvida, disseram assim, mas pô, a mídia consegue, a mídia tem todo esse poder, os jornais, as emissoras de rádio, de televisão, não se dizem imparciais, por que elas conduzem as coisas para esse determinado caminho? Então, tentando responder isso aí, escrevi um artigo que estou publicando nesse fim de semana em coletiva.net, que é uma revista digital, e também no meu blog, no Sul 21. Vou reproduzir para vocês aqui o que eu escrevi e o que eu imagino que possa ser uma resposta para isso dentro de uma perspectiva histórica. Quando Bolsonaro esteve nos Estados Unidos e protagonizou aquele espetáculo de submissão explícita a um dirigente estrangeiro, nós, brasileiros, pensávamos que tínhamos chegado ao fundo do poço e que aquele limite de humilhação não seria mais ultrapassado. Estávamos enganados. Agora, há pouco, em Israel, com o apoio do chanceler Ernesto Araújo, Bolsonaro foi muito além e provou que a sua combinação de pobreza intelectual com desprezo que vota pela história não tem limites. A imprensa internacional, nacional também, mesmo aquela mais conservadora, não pôde deixar de ironizar a afirmação dita pelo chanceler Araújo e repetida por Bolsonaro, de que o nazismo se identificava com o socialismo. Não devíamos ficar surpresos com o que diz ou vem a dizer no futuro alguém que, como ele, saudou publicamente um torturador, o coronel Ustra, e pretendeu comemorar um golpe de Estado, como foi de 64, mesmo que seus líderes nunca negaram que matou e torturou os opositores. O que devíamos pensar é como o Brasil elegeu seu presidente uma figura tão repelente como a de Bolsonaro. Vamos dar logo a resposta e depois tentar provar
que está certo? A resposta é: foram os meios de comunicação. Retrocedemos um pouco, tendo a história como guia. Em 1939, começou na Europa a guerra que se chamou depois a Segunda Grande Guerra Mundial. Como for a primeira, entre 14 e 19, essa era também objetivamente uma guerra por vantagens econômicas entre potências europeias que disputavam mercados e colônias na África e na Ásia. Os países ditos democráticos, os que não pretendiam que se alterasse o status quo, basicamente Inglaterra e França, e do outro, Alemanha e Itália, por terem se unificado tardiamente, pretendiam mudar esse status. Pretendiam ter também suas colônias na Ásia e na África. Por fora, nessa disputa, corriam o Japão e os Estados Unidos, com interesse nas Filipinas, na China e nas ilhas do Pacífico. E aí começa o papel da comunicação. A versão que os meios de comunicação transmitiam. E aí podemos localizar o início do seu papel histórico, era que se tratava de uma luta entre democracias e ditaduras. Embora isso fosse verdade também, não era tudo. Haviam outras coisas no caminho. A Inglaterra, que comandava a política internacional do Ocidente, entregou de mão beijada a Hitler os Sudetos, hoje na região da República Tcheca, e aceitou pacificamente a anexação da Áustria por Hitler, tentando acalmar os apetites do ditador alemão através do Pacto de Munique. Seu líder, Lord Chamberlain, deixou claro que Hitler não deveria ter mais nenhuma ambição territorial a oeste. O leste, onde para o Ocidente se construía algo monstruoso para a visão capitalista, um sistema com ambições socialistas e, mais grave ainda, comunistas, estava à disposição dele. Só não contavam os ingleses, e depois os norte-americanos, que Stalin, até então apresentado como ditador cruel e sanguinário, na sua sagacidade, conseguisse um acordo temporário de paz com os alemães, o famoso acordo Molotov-Ribbentrop. Quando mais tarde os alemães romperam o acordo e iniciaram a guerra contra a União Soviética e os japoneses bombardearam Pearl Harbor, o conflito se tornou global. Então o Ocidente precisou dos comunistas russos e Stalin, quase um estadista. Isso é da história, mas os meios de comunicação, esquecidos da demonização dos comunistas, os meios de comunicação começaram a exaltar os grandes feitos do Exército Vermelho e, com ele, as pessoas no mundo inteiro passaram a olhar com mais simpatia para a bandeira vermelha da foice e do martelo. Querem um exemplo? Carlos Drummond de Andrade, o nosso poeta maior, escreveu em 1944: depois de Madrid e Londres, ainda há grandes cidades. O mundo não acabou, pois que entre as ruínas outros homens surgem, a face negra de pó e de pólvora, e o hálito selvagem da liberdade, que dilata seus peitos. Stalingrado, seus peitos que estalam e caem, enquanto outros vingadores se elevam. Não era apenas na poesia, era também na mídia, era também na maneira como se enxergava o conflito europeu. Eram nos telejornais, dos jornais de cinema produzidos pelos americanos, que começavam a mostrar uma outra visão, uma outra imagem dos russos até então selvagens, comunistas, perigosos para a democracia do Ocidente. No Brasil, quando a guerra terminou,
Luiz Carlos Prestes, o legendário Cavaleiro da Esperança, até então preso e depois exilado, se elegeu senador e poderia até ser presidente se o seu partido, PCB, não tivesse lançado o desconhecido Iedo Fiuza como candidato. Os comunistas fizeram bancadas importantes nos parlamentos do Brasil inteiro. Na Câmara Federal foram 14 deputados, muitos dos quais se destacariam mais tarde na luta contra a ditadura de 64, como Carlos Marighella, João Amazonas, Maurício Grabois, além do escritor, romancista Jorge Amado, talvez o mais importante escritor brasileiro até essa época, ou pelo menos o mais conhecido e o mais lido. Na Europa Ocidental, os comunistas ficaram muito próximos do poder, casos da Itália e da França. Nesses dois países, o Partido Comunista era, e foi naquele momento, uma das principais, se não a principal força política. Somente pôde ser derrotado pela aliança dos partidos da época. O capitalismo estava em perigo no final da guerra em 45. Em um outro mundo, parecia possível, como vai dizer mais tarde, uma grande promoção feita aqui no Brasil, dessa ideia de que o capitalismo não é o fim, não é tudo que a humanidade pode ter. Vamos voltar novamente um pouco a Carlos Drummond de Andrade para chamar a atenção do que estava se formando na mente das pessoas. Que sentimento era esse, muito forte, que começava a dominar? Disse Carlos Drummond de Andrade num dos seus poemas mais importantes, mais conhecidos. No final desse poema, o poeta declina de toda a responsabilidade na marcha do mundo capitalista e com suas palavras, intuições, símbolos e outras armas promete ajudar a destruí-lo com uma pedreira, uma floresta, um verme. O capitalismo que Rosa Luxemburgo, em 1917, dissera ser um cadáver insepulto, que já começava a cheirar mal, precisou reagir. E fez isso usando a força das armas no mundo inteiro. Exemplo das guerras lançadas na Coreia, na América Central, na América Latina, comandados por seu novo centro, os Estados Unidos. Mas só isso seria insuficiente. Não haveria armas para subjugar o mundo inteiro. Era preciso convencer as pessoas que esse novo mundo era uma ilusão, que o capitalismo dito democrático do Ocidente era o máximo a que o mundo poderia chegar. Uma obra clássica, nesse sentido, que tenta mostrar que o longo desenvolvimento dos sistemas econômicos e sociais no mundo chegaram ao seu ápice com o capitalismo, é a famosa obra, né, do escritor e filósofo americano, nipo-americano, Fukuyama, chamado de O Fim da História. A história, com todas as suas contradições, todos os seus embates, todas as suas vitórias, todas as suas derrotas, chegaram ao fim com esse sistema chamado a democracia capitalista ocidental, onde as pessoas teriam o seu ápice, teria o ponto final, vamos dizer, dessa longa história de lutas e contradições. Quer dizer, o capitalismo, nessa visão democrática, com respeito aos direitos das pessoas, mas não com a igualdade social, era o máximo que se poderia chegar. O presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, que foi comandante das tropas do Ocidente durante a Segunda Guerra e que depois se tornou presidente dos Estados Unidos, deu o sinal no início da década de 50, quando convidou os americanos a conquistar os corações e mentes do mundo inteiro. Essa frase, repetida depois durante a Guerra do Vietnã, para justificá-la, né, de certa forma, sintetiza
o que foi esse grande esforço midiático desenvolvido em todo o Ocidente, no sentido de basicamente vender duas coisas. Primeiro, o capitalismo é a forma mais avançada de justiça social, o capitalismo ocidental, o capitalismo democrático dos grandes países do Ocidente, como a Inglaterra, a França, a Itália, os Estados Unidos. Esse sistema era o que melhor serviria ao ser humano, daria oportunidades a todos de crescimento, daria oportunidades a todos de se desenvolver. Ao contrário de um outro sistema, sistema socialista, sistema que naquele momento se apresentava pela União Soviética, era o contrário, era a ditadura, era o fim das possibilidades das pessoas desenvolver todas as suas qualidades e numa competição justa se destacarem. Essa é a guerra que foi colocada através dos sistemas de comunicação. Nesse período inicial, é basicamente o sistema norte-americano, o cinema norte-americano, dito melhor, é o cinema norte-americano que vai comandar esse processo de criação de uma imagem nova para o capitalismo em oposição ao socialismo, em oposição ao comunismo. O American Life, o sistema americano de vida, né? American Way of Life, passou a ser o paradigma a ser mostrado no mundo. O mundo inteiro, e nós aqui no Brasil também, assistimos periodicamente ou constantemente o cinema americano mostrando como era a vida daquelas famílias americanas, como eram os hábitos que eles tinham, como era boa a vida naquelas pequenas cidades americanas. Quer dizer, esquecia-se os problemas do negro americano, esquecia-se os problemas do indígena americano, e se centrava na vida de pequenas comunidades da classe média americana, com essas casas sem chave na porta, com seus jardins na frente, com suas piscinas, com seus colégios, onde os estudantes se destacavam, jogavam basquete, viviam felizes, eram felizes para sempre. Quer dizer, essa ideia foi sendo introjetada na mente das pessoas num longo processo que, para nós brasileiros e para boa parte do mundo, teve num primeiro grande momento o cinema americano a partir da década de 50. Esse, então, é um modelo que segue até hoje. Esse papel da comunicação feita pelos veículos próprios, como o cinema, a televisão, o rádio, jornais, mas também, não só pelos cinemas, pelos meios de comunicação, mas também pelas igrejas, pelas escolas, pelos parlamentos, que repete o tempo inteiro uma mentira, para que, assim repetida tantas vezes, possa ser considerada uma verdade. Essa frase é uma frase famosa, né, do Goebbels, né, o homem da comunicação de Hitler, né? Uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. E a mentira repetida 1000 vezes é que esse sistema era o ponto final. É tudo que temos para você de melhor, é isso. Além disso, você não vai encontrar mais nada. Não tem mais o que ser procurado. Convença-se, aceite, conviva com isso. É isso que nos dizia as mensagens, né? E nos dizem ainda as mensagens através dos meios de comunicação. É possível melhorar um pouco, né? É possível aperfeiçoar um pouco o sistema. É possível diminuir determinadas situações onde as pessoas pobres, principalmente, sejam mais prejudicadas. Mas preste atenção, é o que nos diz os meios de comunicação. A essência desse sistema não pode ser alterada. Quem pensa alterar esse sistema são aqueles, são os comunistas, são os terroristas, né? É hoje o discurso que se ouve do presidente do Brasil, infelizmente, né? E dos seus assessores. Agora, há pouco, essa semana, 2 ou 3 dias atrás, o governo do Brasil envia uma comunicação para a ONU dizendo que em 64 não houve um golpe de Estado, que se instaurou um regime que defendia o Brasil do comunismo ateu, perigoso. Isso é dito hoje,
2019, por aquele que os brasileiros, infelizmente, colocaram como seu representante. Não houve golpe em 64. Quer dizer, mesmo que no mundo inteiro se diga isso, que no mundo inteiro as universidades, os estudiosos, os historiadores afirmem isso aí, não houve o golpe. E o governo que tivemos depois foi um governo forte e não uma ditadura que matou, prendeu, expulsou brasileiros do país. O que houve foi apenas um regime forte. Essa palavra, obviamente, está mal colocada. Quer dizer, o que nós tivemos realmente foi um regime, uma ditadura. O que nós tivemos foi um regime que prendeu, matou, exilou. Mas isso não é dito pela mídia, é dito de uma maneira obscura. Quer dizer, não se faz uma campanha de esclarecimento histórico, né? Na Alemanha, depois da guerra, as autoridades fizeram uma campanha de esclarecimento de que era o nazismo, né? Fizeram um processo de desnazificação do país, quer dizer, na necessidade de mostrar para as pessoas o que foi aquele sistema deles, né? Quer dizer, e nós vemos isso, de repente, um presidente e um chanceler passando um atestado de profunda ignorância histórica ao dizer, como foi dito pelo Bolsonaro e pelo Araújo lá em Jerusalém, que o regime nazista era um regime socialista. Isso espantou, inclusive, os próprios israelenses, né, que no seu Museu do Holocausto tem escrito lá, né, que o nazismo era uma das facções radicais da direita, da extrema-direita, né? Então, o fato de poder estar se dizendo aqui nesse microfone, e algumas pessoas escreverem isso nos jornais e nas emissoras de rádio, na televisão, hoje aqui no Brasil, é muito pouco em relação ao enorme peso da propaganda oficial, do enorme peso que representa a alienação dos meios de comunicação, no sentido de claramente dizer isso aí, né? Então, como funciona isso? Numa página interna do jornal, alguém diz que não faz sentido, né, um presidente da República dizer em Israel que o regime nazista tem um caráter socialista. Não faz sentido dizer apenas nas páginas internas. Isso era preciso que fosse uma manchete, né? Vergonha para o Brasil. Alguém diz uma coisa desse tipo perante a imprensa, perante o mundo inteiro, né? Infelizmente, não é assim que ocorre. Terminando, quando se tenta uma reforma um pouco mais profunda, ainda que não mexa nas estruturas, mas ameniza os problemas da população, como foi o caso dos governos de Lula e Dilma no Brasil, a reação é sempre violenta. A pequena primavera com Lula precisou ser respondida pelo sistema capitalista com o inverno gélido do Bolsonaro. Nosso inimigo é o capitalismo e a comunicação, seu braço armado. E para a batalha pelo domínio dos meios de comunicação, é para a batalha pelos meios de comunicação, é para a batalha pelo domínio dos meios de comunicação que devemos nos preparar. Próxima semana voltaremos novamente com esse tema, se não cansarmos definitivamente nossos ouvintes. Obrigado.